Estamos no ar. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Da onde você estiver, o fuso horário, você que está assistindo talvez de outro país, vai assistir aí, etc, etc, etc. Então, boa noite, bom dia ou boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Esse programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023, são 19 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema bastante em voga e importantíssimo, que é as mulheres na luta contra a violência de gênero, por direitos iguais, respeito, moradia e despejo zero. E para esse bate-papo, direto de Curitiba, está a professora Desirê Salgado. Ela é mestre e doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral. Você pode participar aí com perguntas, sugestões ou críticas construtivas. Essas sempre serão bem-vindas. Então, para a professora dar boa noite, eu já vou colocar o assunto aqui, que é para esquentar os tamborins, né, antes da gente entrar na pauta principal, e pedir a opinião dela sobre os mais recentes escândalos sobre a suposta corrupção no governo Bolsonaro, a mais recente, né, que esse tema está ocupando páginas de jornais, telejornais, redes sociais, revistas de fofoca, enfim, tomou conta do Brasil, né? As joias árabes, 16 milhões e é muita grana. E, aliás, esse assunto, esse tema, essas joias, envolve militares de alta patente e mais baixa patente também, assessores e o diabo a quatro. Esses assessores, esse pessoal anda carregando mochila para cima e para baixo, andava aí lotado de joia, né? Em nenhum momento os mulas, como estão sendo chamados esses militares aí que estavam transportando essas joias, não declararam, não pediam para declarar ao fisco a entrada dessas preciosidades. Nem mesmo o Bolsonaro. Nem mesmo o presidente Bolsonaro pediu, e agora a Michele Bolsonaro disse que não sabia de nada sobre estas joias, né? Então, boa noite, professora Desirê. Qual que é a sua opinião sobre esse tema espinhoso pra caramba? Boa noite, Chicão. Oi, gente que está assistindo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. E o Chicão já me recebe com esse tipo de coisa, né, gente? A gente veio falar, infelizmente, de uma pauta que está aí se arrastando há 2 séculos, pelo menos. Mas eu não vou escapar desse comentário, não. A gente precisa verificar mesmo o que aconteceu, é exigido de qualquer pessoa que esteja atuando como agente público um cuidado especial com a questão de presentes, com a questão do recebimento de valores, enfim, e mais do que isso, né, uma pessoa que ocupa um lugar como a presidência da República deve saber que existem regras a ser seguidas, né, e que ninguém pode usar outros agentes públicos, sejam eles civis ou militares, para seu benefício próprio. Eu tenho certeza que esse pessoal aí que tinha um discurso forte de combate à corrupção e pela moralidade está muito atento em relação a isso, sabe, Chicão? Certamente nós vamos ter aí uma resposta firme por parte das instituições para acompanhar aí o que aconteceu, dar o espaço aí para uma investigação séria a respeito disso, para que a gente saiba exatamente a que pretexto essas joias aí foram entrando no país, né? O que elas vieram fazer aqui, né? O que significa essa entrada dessas joias aí no país. Eu imagino que daqui a umas 2 semanas a gente já vai poder ter algumas pistas maiores sobre isso. E eu vou te contar uma coisa, né? Você falou do escândalo da semana, a gente está ficando aí um pouco mal acostumada, né? Toda semana tem um escândalo novo, daqui a pouco a gente já esqueceu desse e já está falando do próximo. É preciso que a gente dê uma resposta firme em relação a qualquer coisa errada que tenha sido feita, obviamente,
como você mesmo disse, essa pretensa entrada irregular de joias. Então, se for comprovado, isso tem que dar uma resposta forte para que a gente diga seriamente que ninguém pode agir contrariamente à lei. Então, é isso que eu espero, né? Vamos ver o que vem por aí, né? Se outro escândalo não atropelar a gente. Legal, legal, legal. Eu quero apresentar um convite rapidinho aqui, que é um evento que a professora Andréia Caldas mandou um convite aí. Aqui, ó, pessoal, hoje, ó, às 18h30 já iniciou aqui uma reunião do Comitê pela Revogação do Novo Ensino Médio e de apoio à campanha do Abaixo-Assinado Nacional. É lá no setor de educação da Universidade Federal do Paraná, Campus Rebouças, Avenida 7 de Setembro, né? Então, vamos passar aqui a situação das assinaturas, o assunto que eles vão ver, preâmbulo do abaixo-assinado, recolhimento de assinaturas, organização do ato em Curitiba. É só para trazer aqui, esses dias eu entrevistei também a professora Andréia, deixa eu sair aqui da tela cheia, a Andréia Caldas, né? Elas estão encabeçando, as mulheres aí do Paraná estão firmes, estão encabeçando lutas pelos direitos das mulheres, pela educação. Isso é uma maravilha, viu? Todas as mulheres, quanto mais mulheres estiverem engajadas nesses movimentos, é importante, né? Então, é verdade, essa Oi? luta que a professora Andréia está puxando, né, contra o novo ensino médio é muito importante porque a gente vai determinar como que vão viver as mulheres e os homens do futuro. Né? Como as pessoas que estão se formando agora, se preparando aí para uma vida adulta, que conteúdo que elas vão trabalhar, como é que elas vão ter acesso às discussões, às reflexões mais profundas, o que elas vão saber, sobre o que elas vão se interessar. É isso que está sendo discutido. E o que tem me chamado muito a atenção é que essa reforma do ensino médio está acontecendo muito mais nas escolas públicas do que nas escolas privadas. Muitas delas, e eu conversei com a professora Andréia sobre isso ontem, muitas das escolas privadas, ela me disse que não estão fazendo isso de verdade. Estão só dando uma maquiada, como se estivessem cumprindo a lei só para inglês ver. Isso vai fazer com que a gente tenha de novo uma separação entre as pessoas que têm acesso à educação privada, e aí vão poder falar de tudo, vão ter filosofia, vão ter física, vão ter química, e quem estuda nas escolas públicas, que aí serão pessoas com menos ferramentas para fazer aí o seu futuro, para fazer a construção do seu futuro. Então, é bem importante, se você está aí, se interessa por esse debate da educação, não perca, não apenas este ato de hoje, desta quinta-feira, mas o desdobramento dessa luta. Né? Como a gente vai fazer com que a educação seja, de fato, algo que promova um futuro melhor para todas as pessoas, e não simplesmente criar gente que saiba apertar parafuso sem nem saber para que serve o parafuso. Desculpa, Chicão, me atravessei aqui, não era meu. Não, interessante, inclusive, só para completar, eu estava lendo umas notícias, enfim, e o ministro da Educação, Camilo Santana, parece que começou a se mexer agora, depois desses movimentos aí sobre revoga o ensino médio, ele parece que vai marcar uma audiência pública e vai deixar 90 dias no ar aí, enfim, nos estados, etc., tem que mexer mesmo, não é porque o governo é um governo progressista que os canais progressistas vão bater palma só. Está errado, tem que criticar, né? Tem que tomar jeito, né? E é isso aí. Vamos para frente aí. Professora Desirê, a Marcha das Mulheres foi ontem. Eu vi uns jornais, que eu estou aqui em Piraquara, eu não fui lá para Curitiba. Falavam que era dia 7, outros que era no dia 8, mas enfim, a Marcha das Mulheres aconteceu no Dia Internacional da Mulher aí em Curitiba. Lembrando que essa marcha aconteceu também, evidentemente, em todo o Brasil. Você participou ativamente da organização deste importante evento, né? E quais as reivindicações apresentadas durante o evento e quais os encaminhamentos que serão feitos? Bom, é uma marcha, no dia 8 de março a gente tem manifestações de mulheres ao redor do mundo inteiro. Infelizmente, ainda tem que ser um dia de luta, a gente queria muito poder falar de outra coisa, sabe, Chicão? Falar de infraestrutura, da BR-277, da questão do pedágio, da questão da educação,
da matriz energética, enfim, a gente queria muito conversar sobre outras coisas, mas enquanto for necessário, a gente vai fazer a luta pela igualdade. Então, muitas mulheres em todo o redor do globo se uniram ontem, saíram às ruas para demandar simplesmente igualdade. Essa é a demanda principal. O que a gente quer é ter tanto direito à cidade como os homens têm. Então, eu fiz uma interação ali pelas redes sociais e as mulheres que me responderam, né, eu perguntei o que você deixou de fazer por ser mulher, muitas delas falaram coisas como: deixei de andar de bicicleta à noite, deixei de sair para correr de manhã, deixei de pegar ônibus com uma roupa que eu sabia que ia ser boa para o resto do dia, porque não queria ser incomodada no ônibus. A gente tem Estão se uma anulando, dificuldade, às vezes, até de... né? Exatamente, Elas você sabe que estão eu se dou aula ali anulando, na assim. Praça Santos Andrade. Sim, a gente tem... É como se a nossa cidadania, os nossos direitos, a nossa vida fosse diminuída, fosse reduzida pelo medo. Então, o principal, e quem organizou, não fui eu, foi a Frente Feminista de Curitiba, do litoral e da região metropolitana. A Frente Feminista foi levar exatamente isso. A gente quer uma vida mais plena, a gente quer democracia, a gente quer que as mulheres tenham trabalho, tenham renda, tenham comida, tenham moradia, tenham saúde, educação. Veja, Chicão, não é nada do que não está escrito na Constituição. A gente quer que seja cumprida aquela promessa constitucional de que as pessoas tenham dignidade e que sejam tratadas igualmente. Então, a gente não está fazendo nenhuma proposta de alteração das coisas. Não, o que a gente quer é o seguinte: isso está escrito lá desde 1988. Ainda assim, as mulheres têm menos direitos do que os homens. E mais do que isso, Chicão, eu estou falando isso como uma mulher branca, de classe média, de ensino superior. Então, eu sofro uma série de restrições na minha vida, mas elas não são nem de perto comparáveis ao que sofrem as mulheres que têm outras diminuições por conta de outros preconceitos, por conta de outras opressões. Imagine uma mulher negra, periférica, sem acesso à educação, trans. Essa é a mulher que precisa, sim, que a Constituição funcione para ela. Ninguém quer tratar as pessoas de maneira diferente. O que a gente quer é que todo mundo tenha acesso ao que a Constituição promete. Então, ontem a gente teve a integração de mulheres indígenas, de mulheres negras, a gente teve vários partidos progressistas participando ali da marcha, a gente teve intervenções de ações culturais, a gente teve muita cantoria, né, os batuques, Ela Pode, Ela Vai, o bloco Afropretinhosidade, tudo ali buscando essa visibilidade. Mas não se engane, a gente não quer fazer essa luta para sempre, não. A gente queria que já isso resolvesse e a gente pudesse fazer outra coisa. Quem sabe aí, até que a minha filha vire adulta, a gente já pode mudar essa página, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, e a gente quer salário igual, que está na Constituição, e agora você viu que saiu mais uma normativa aí do governo federal impondo aquilo que está prometido desde muito tempo. Exatamente, é isso aí mesmo. E tinha mulheres do campo, da cidade, você falou, indígenas, tudo, mulheres de todos os cantos do estado do Paraná, né? E foi bacana, então foi muito legal. Campesinas também, Chicão, sabe? Muitas mulheres do campo mesmo, né? O MST compôs ali a marcha, participou de maneira ativa. Então, as mulheres que produzem, né? As produtoras de alimentos, da agricultura familiar, também estiveram presentes. Então, tinha professoras, enfim, a gente uniu mulheres ali com vários desafios pessoais, lutando por essa igualdade. E enquanto alguma estiver de fora, a gente não vai sossegar. Todo mundo tem que participar aí desse Estado prometido pela Constituição, um Estado que garante direitos e garante igualdade. Perfeito, perfeito. Aí, pessoal, você que está assistindo, vai assistir depois, vai assistir em outro horário. Se puder compartilhar essa live, a gente agradece muito por isso. Você compartilhando, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e, principalmente, também ficar por dentro das colocações, das falas aí da nossa convidada, a professora Desirê Salgado. E você pode se inscrever em meu canal no YouTube também, ó. É rápido e gratuito, não paga niente. Aí é só acessar lá acessar o YouTube e digitar TV o ponto da política. Aí você se inscreve ali e tal e recebe os nossos, aperta o sininho ali, enfim, recebe sempre as nossas notificações.
Muito legal. Desirê, nós estamos falando aí sobre os direitos da mulher, etc., contra a violência, etc., etc., etc. O número de vítimas cresceu bastante, 5%, 6%, mas é bastante, no último ano, em 2022, em relação a 2021. E isso mostra uma amostra de um levantamento do Monitor da Violência. Foram 1.400 mortes motivadas por gênero, pelo simples fato de ser mulher. Pelo simples fato da mulher ser mulher. Imagine. A maioria delas, né, claro. E alta de casos também está aumentando, se bem que vai na contramão dos assassinatos que tiveram queda de 1% em 2022, assassinatos outros aí, né? E a violência contra a mulher, ela recrudesceu muito, né, nesses últimos 4 anos, principalmente, né? Aumentando o número de ataques, o número de violência de todas as formas, né? E principalmente, claro, como nós falamos, o feminicídio. E ainda por cima, a gente observa nos jornais, nos telejornais, que ainda temos situações de cárcere privado. O machão, o maridão, o dono do pedaço, tranca, correnta, amarra a mulher e os filhos e acabou. E aqui ninguém mexe, etc, etc, etc. Mas muitos já foram tirados de circulação e livre e estão na cadeia aí, né? Então, como que você analisaria esse recrudescimento, esse aumento do desrespeito e da violência contra a mulher? Qual o motivo, eu diria até assim, dessa desordem social nesse sentido? Bom, a gente está com vários desafios aí, né, Chicão? A gente teve um período aí de 4 anos em que discursos contra direitos humanos, contra as minorias, contra as mulheres, foram, vamos dizer assim, pelo menos não combatidos. Alguns vão dizer até que foram incentivados por pessoas que estavam ocupando espaços importantes na sociedade. Isso, sem dúvida, vai gerar como se fosse uma autorização para as pessoas, dizendo, não, você pode ser violento, porque se fulano de tal é violento com as mulheres, se fulano de tal é agressivo com as minorias, não está nem aí para o respeito que ele deve ter para as pessoas, por que você, cidadão comum, não pode fazer isso? Então, acho que isso foi o motivo que levou a esse aumento de violência, uma violência que não ocorre apenas com o resultado de morte, mas ocorre muito, muito em relação à liberdade sexual e ao corpo das mulheres. Então, estamos falando aí não só do estupro, que nós temos aí um dado assustador, né, que uma mulher no Brasil é estuprada a cada 10 minutos, o que é algo absurdo, é algo intolerável, inaceitável em qualquer circunstância, e a gente convive com essa estatística, mas a gente tem mais do que isso, tem assédio, né? As mulheres não podem andar na rua, não podem, enfim, elas não têm segurança em lugar nenhum, porque esses tempos a gente ouvia, né? Ah, mas também foi atacada, estava fazendo o quê 10h30 da noite, saindo de algum lugar? Às vezes a gente está dando aula, né? Quando a gente sai às 10h30 da noite e atravessa a praça. Mas você viu notícias horrorosas de senhoras atacadas em casas de repouso, meninas recém-nascidas atacadas também, ou seja, sem nenhuma defesa, mulheres anestesiadas em salas de cirurgia, ou seja, não é que elas estavam em algum lugar, não há lugar errado para uma mulher estar. E ainda assim a gente vê essa violência crescendo. E eu digo mais, sabe, Chicão? A gente está vendo uma violência crescente também no âmbito do mundo digital. Né? Essa violência por meio das redes sociais, em que as pessoas ali se escondem em um anonimato ou por meio das telas, isso tem sido muito violento, com ameaças de mortes contra mulheres que se posicionam. A gente teve aí o caso da semana passada e o da semana retrasada e o do começo dessa semana. E nós temos também uma crescente violência política contra as mulheres. Mulheres candidatas, mulheres eleitoras, mulheres que se colocam em posições de destaque nos partidos políticos, mulheres que ocupam um lugar no parlamento, no ministério, no secretariado, todas elas também são vítimas dessa violência específica, que é a violência política de gênero. A gente precisa mudar. E aí você falou do cárcere privado, eu lembrei de um dado que o Fórum
Econômico Mundial trouxe alguns anos atrás, que mostrava que no Brasil, das mulheres com mais de 16 anos, um terço delas. Então, a cada 133... Por favor, deu uma travada aqui. Você poderia refazer essa sua colocação? Nenhuma Desculpe. Nada, Desirê? Nenhum tostão próprio. Isso Desirê? faz com que esse tipo de violência... Desculpe, está travando o teu... Está me ouvindo bem, Chicão? Isso, Então, eu estou ouvindo você. Isso, está travando. Eu queria que você refizesse o teu comentário. A partir falou meninas de 16 anos. Daí, depois, ele começou a truncar. E se truncar, eu vou pedir para você sair e voltar novamente, porque normalmente acerta-se isso. Por favor, é com você. A gente está com tempestades de raios aqui em Curitiba acho que desde as 5 horas da tarde, pode ser um pouco isso. Mas eu vou repetir o que eu estava aqui trazendo para vocês, que é o dado do Fórum Econômico Mundial, que mostrou, eu acho que é um dado de antes da pandemia, mas falava que cerca de 33,6% das mulheres no Brasil com mais de 16 anos não tem nenhuma renda própria, não tem dinheiro próprio para nada. Nada. Para pegar um ônibus, para comprar um absorvente, para comprar uma comida. Ela sempre tem que pedir dinheiro para alguém. Isso faz com que a relação de violência ela fique permanente, a pessoa não possa escapar dessa relação se ela depende economicamente de outra pessoa. Então, o que a gente está vendo? Pelo menos no discurso, vamos ver se isso vai vir também, né, Chicão? No discurso, uma preocupação com que a destinação dos programas sociais seja novamente dirigido para mulheres. Né? Que a gente tem aí o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, sendo entregue para mulheres para que elas possam escapar disso. Quem sabe, né, a gente tem uma melhoria aí bastante enfática ao final deste primeiro ano de novo governo. Vamos ver, estou com a esperança. Estou vendo a vida melhor no futuro. Vamos ver se a gente consegue. Tomara que as coisas melhorem. Tomara que as coisas melhorem. Um fator importante foi a mudança de governo pela questão ideológica. A ideologia do negacionismo saiu do governo central, mas não do Congresso Conservador. O Congresso Conservador ainda está lá e cheio de gente com aquelas intenções mirabolantes, né? Desirê, você como advogada e professora de direito constitucional, enfim, e ativista política, você poderia apontar assim, como que você falou já alguma coisa assim, mas mais detalhado, como que a mulher deve participar aí para lutar pelas lutas sociais, pelos seus direitos, pela igualdade salarial, se é na empresa, se é em movimentos, pela sua liberdade também. E ela também tem que lutar pelo poder, para ela ser o que ela quer, aonde ela quer, né? Vestir o que queira, né? E ter mais espaço na vida política. Na vida política, a gente sabe que é importante que ela adentre um partido, procure um partido que seja adequado ao seu perfil ideológico, enfim, né? Mas a questão salarial, digamos assim, a mulher deve participar aí de sindicatos, deve participar dentro da empresa, solicitando, fazendo movimentos. Como é que você aconselharia? Bom, sempre que a gente está numa posição mais frágil em relação a contra o que a gente está lutando, se a gente for falar, por exemplo, em desigualdade salarial, né? As empresas normalmente têm um poder muito maior do que as trabalhadoras individualmente. Então, elas precisam se juntar, precisam se associar para fazer aí essa defesa dos seus direitos. Não apenas o sindicato é um grande caminho, mas o próprio Ministério Público do Trabalho pode servir muito. A gente tem instituições para isso. Né, que vão poder aí receber denúncias, reclamações, vão poder encaminhar aí uma forma de redução
dessa diferença, fazer com que a lei seja cumprida, simplesmente isso. Então, essa é uma forma. A organização de movimentos para além dos sindicatos, para além das empresas, também é importante. E aí a gente tem grandes coletivos aparecendo. Eu vou falar do campo das mulheres, que acabou sendo o nosso tema, porque a gente está conversando essa semana, né, Chicão? Mas a gente vai ter mulheres aí que se reúnem em torno de pautas muito específicas. Né? Então, a gente vai ver lá do despejo zero, a gente vai ver as mulheres da periferia de Curitiba também trabalhando fortemente, a gente vai ter as mulheres mães solo, né? As mulheres que não têm aí alguém que faça frente à paternidade, enfim, a gente vai ter várias associações nesse sentido. Mulheres que vão se dedicar à defesa da mobilidade, da ecologia, da agricultura familiar. Você encontra o que você quiser. Aí as redes sociais são também muito aliadas nossas nisso, né? Porque a gente vai ter esses espaços, esses encontros, às vezes em momentos diferentes, como a gente está aqui, que você não está ouvindo a gente agora, mas vai ouvir mais tarde. Isso vai facilitar bastante. Mas eu concordo com o Chicão, precisa fazer associativismo, fazer esses movimentos, formar coletivos, participar de sindicatos, mas também precisa ingressar na luta partidária. Não vou dizer para vocês que é fácil, né? Não vou dizer que é um lugar em que as mulheres se sentem à vontade. Teve um artigo esses dias de uma pesquisadora que falou que não tem roupa certa para mulher na política. Não importa o que você esteja vestindo, você está vestindo algo errado, você é mulher. Porque o que eles querem dizer é que a política não é o seu lugar, então você sempre estará inadequada. É o jeito que você fala, é a sua voz, enfim. Só que se a gente não ocupar esse espaço e não começar a fazer a resistência dentro dele, as mulheres do futuro terão a mesma dificuldade. Então, qual que é a minha proposta para vocês? Sabendo que não vai ser fácil, mas que a gente pode formar uma rede de apoio e de afeto para que seja um pouquinho menos difícil para todas nós, a gente inundar os partidos políticos de mulheres e fazer, inclusive, a busca de espaços de poder decisivas, fazendo com que as mulheres participem da tomada de decisão em quem vai poder concorrer e quanto recurso vai ter essa pessoa para concorrer. Só assim a população vai saber que a gente está se candidatando, a gente vai ter visibilidade. E aí vai poder escolher uma mulher para representar essa população. Senão não vai adiantar. Ninguém vai levantar para a gente sentar. Esqueça, não vai acontecer. A gente também não pode achar que os homens serão inimigos sempre. Eles precisam ser aliados dessa luta, porque senão a gente vai demorar muito para mudar as coisas. Então não é entrar no partido cheia de pedra na mão, dizendo aqui a gente levanta aí, homens arada, que a gente vai sentar e vai começar a decidir. Não, é fazer uma construção conjunta. Sensibilizar essas pessoas para dizer, olha, enquanto a sociedade for injusta com uma parte da população, ela vai ser uma sociedade injusta para todo mundo. Lembrando, de novo, a questão de gênero é importante, mas a questão racial é tão ou mais importante que isso, porque as exclusões são ainda mais severas. Elas têm que caminhar juntas. E ainda a classe também, sabe, Chicão? A gente vê que aí ainda há uma diferença em quem tem recursos próprios para concorrer e quem não tem recursos próprios. E aí o que acontece? Quando a gente não mexe nesse sistema, vem isso que o Chicão falou aí para vocês. Às vezes não adianta só a gente eleger um poder executivo, uma presidência da República progressista, se o Congresso permanece com aquelas mesmas ideias e com aquelas mesmas pessoas que estavam lá desde sempre. A gente também precisa renovar esse Congresso, para não ter um cidadão, por exemplo, que se acha à vontade para ofender mulheres aí, ali da tribuna, falando absurdos contra pessoas que estão lá como representantes políticas por meio da escolha popular. Então, a gente precisa também mudar isso. E não vão buscar a gente em casa. Às vezes prometem casa, comida e roupa lavada e não entregam. Mas a gente tem que ver que é preciso ocupar esse espaço. E aí, buscar coletivos que trabalham com isso. E aí tem um monte. Né? Eu mesma, né, ajudei aí a criar um chamado Política Poder para Mulheres, mas existem outros, né, como o Vote Nelas, como o Quero Você Eleita, o Coletivo por Elas, enfim, a gente tem muita gente incentivando aí as mulheres a entrarem na política e ficarem na política, que às vezes entrar, a pessoa até consegue, mas ficar na política também não é fácil, sabe? Às vezes a gente tem que insistir na coisa. É verdade, é verdade. E só para
lembrando, né, claro, que esse conservadorismo no Legislativo, no Congresso Nacional, ele se estende para as câmaras de vereadores também. Basta ver na região metropolitana o número de vereadores de partidos conservadores e o número de vereadores de partidos progressistas. É incrível, né? É incrível a diferença de número, né? É isso aí. Então, verdade, eu não sei, muitas vezes... Desculpa. Pode falar. Muitas vezes as pessoas que votam nesses políticos conservadores, muitas vezes ela não tem nem o que conservar, né? Se a gente for pensar. São pessoas que fazem defesa da propriedade ou defesa, por exemplo, da autodefesa, e quem vota nessas pessoas são aquelas pessoas que estão mais distantes da propriedade e que sabem que se alguém for usar uma arma, não é ela, vai ser contra ela. Então, a gente precisa também saber como que a gente aciona essas pessoas, como é que a gente conversa com essas pessoas, que às vezes estão ali só com medo. E alguém que tenha um discurso fácil, uma solução milagrosa para todos os problemas, acaba aparecendo alguém interessante. Mas não é, gente. Tá. Oi. Fechou teu microfone está fechado. Aí. Eu fechei agora porque tem gente em casa aqui também, às vezes sai um barulho, mas eu estou aqui atento. Não tem problema, não. Desirê, você falou agora há pouco ali sobre esse projeto que o governo federal lançou ontem lá com a Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres, né? Onde o governo Lula ele anunciou aí o projeto, né? Que eu vejo como uma importância fundamental, né? Um projeto de importância social fundamental para as mulheres, né? E esse projeto ele destaca que as empresas com 20 funcionários ou mais, né, terão obrigação de equivaler o salário das mulheres aos dos homens, desde, evidentemente, que elas também exerçam as mesmas funções, etc. E empresas que não cumprir vão levar uma multa aí de 10 vezes o valor do salário, uma coisa assim. Mas, como eu falei ali do conservadorismo do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, o Senado é conservador também, mas a Câmara, meu pai do céu, ela que cuida dos estados, né? Qual que é a tua opinião sobre esse projeto? Ele passa na Câmara ou não passa, ou se passar, passa com dificuldade, né? Porque é uma Câmara conservadora. Arthur Lira, do PP, né? Partido Progressista, é do Centrão, a maioria lá é do Centrão. E lembrando que quem colocou esses conservadores lá foi o próprio povo, foram os votos dos homens e das mulheres, né? Que através do voto livre e universal, né? Como que você acha que vai ser esse embate lá na Câmara aí para ver se apoia ou não esse projeto? É com você. Eu estava aqui procurando o pacote anunciado ontem, né, pelo governo federal. Então, tem essa lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, que você mencionou. Tem a recriação do programa Mulher Viver Sem Violência, com destinação de recursos para as casas da mulher brasileira, etc. Um decreto, né, dizendo que tem que ter uma cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência quando a administração pública for contratar alguém. Vai ter a criação de um Dia Nacional Marielle Franco contra, né, a violência política de gênero e de raça, que vai ser o 14 de março, que foi o dia do assassinato da Marielle Franco. Aí também vai fazer com que se coloque em andamento
determinadas regras internacionais, como a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Vamos ter um negócio que parece tão óbvio para mim, que é o da saúde e dignidade menstrual, ou seja, a gente vai ter distribuição gratuita de absorventes, porque você não vai acreditar, Chicão, tem adolescente, tem mulher que não vai para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho, porque não tem como ir nos dias em que está aí tendo seu ciclo menstrual, porque não tem absorvente, porque é caro, paga um tributo absurdo, sendo que é tratado como cosmético, sendo que é um produto de higiene pessoal. E isso faz com que muitas mulheres não se vejam aí capazes de realizar suas atividades. Isso vai mudar. Né? Aqui, pelo menos, é o que está prometendo o governo. E também em relação à educação, esporte, cultura e turismo, ciência e pesquisa, economia, inovação, crédito e aceleração, grupo de trabalho, enfim, muitas promessas. Se vai passar na Câmara ou não, bom, já está na Constituição que não pode ter salário diferente, isso não é de hoje. Já tem outras leis dizendo isso. O que está sendo criado agora é uma outra punição para fazer se a lei pega, né? Para ver se a lei vai ser cumprida. Se vai passar ou não na Câmara, bom, no Brasil até o passado é incerto, né? A Câmara tem ali determinados comportamentos que é muito difícil a gente comportar, exatamente por conta desta falta, muitas vezes, de identificação ideológica, de uma certa fluidez de parte da Câmara que não está nem à direita nem à esquerda, né? Que está ali mais ao centro. Mas se a gente tem aí uma qualidade para apontar para o novo presidente, é que ele é um grande negociador, né? Ele é muito hábil politicamente. Então, aí, imagino que essa questão essa proposta específica de garantir a igualdade, como está na Constituição, vá passar aí tranquilamente. Mas, enfim, né? A gente nunca pode contar aí com uma preocupação progressista. Não tem sido realmente um congresso de maioria progressista. Mas estou na esperança, acho que vem. Pelo menos o primeiro ano de governo normalmente consegue aprovar bastante coisa, né? Depois que começa a ficar um pouco mais complicado. Vamos ver se esse ano aí também vem alguma coisa. Legal, legal, legal. Seria interessante se o governo, sei lá, aprovasse ou manda um projeto, não sei se precisa projeto para isso, não é minha área. Eu digo assim, mas seria interessante que o SUS passasse a distribuir pelos postos de saúde absorvente para as mulheres em vulnerabilidade? Pois, Chicão, saiu hoje, deixa eu achar aqui. Hoje saiu publicado, essa normativa que veio é um decreto, deixa eu achar, decreto 11.432, de 8 de março, que regulamenta a lei de proteção e promoção de saúde menstrual. E ele vai dizer o seguinte, vai trazer uma série de objetivos, como garantir os cuidados básicos, promover a dignidade menstrual, e vai falar que são beneficiárias do programa as pessoas que menstruam e que são de baixa renda e que estão matriculadas em escolas públicas de ensino, que se encontram em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, que estão no sistema prisional, porque existem presas que menstruam, e é uma tristeza sem fim. A professora Priscila Tlachassá trabalha bastante sobre isso, e também as meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas, ou seja, as adolescentes, né, que foram aí, estiveram em situações de conflito com a lei, estão recolhidas também. E aí ele vai dizer, né, que vai caber a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde de absorventes higiênicos, de preferência com materiais sustentáveis, para que não tenha mais essa situação de precariedade menstrual e que não tenha mais essa desigualdade, porque isso gera uma desigualdade imensa. Então, a gente tem aí quentinho, saiu hoje, né, saiu no Diário Oficial de hoje que eu acabei lendo, que está aqui, que vai ser ofertada gratuitamente, vão ser ofertados absorventes higiênicos e outros cuidados básicos com vistas à promoção da dignidade menstrual. Então, veja, é um troço tão óbvio que se tivesse mais mulheres no governo nos últimos anos, isso já teria saído do papel há muito tempo. Mas precisou aí a gente passar por todo esse calvário
para que alguém olhasse e falasse assim, gente, a gente precisa resolver isso. Né? E, finalmente, aí está aí o decreto. Como é um decreto e como vai vincular o Sistema Único de Saúde, que tem essa amplitude toda, né, atinge todo o país, eu imagino aí que a gente consiga fazer com que as mulheres que precisam tenham acesso muito rapidamente a todas essas, a esses materiais necessários para que elas levem uma vida aí plena, pelo menos em Legal, relação à dignidade menstrual, né? O resto ainda falta. é isso aí. Professora Desirê, eu não quero tomar muito seu tempo, já estamos com 40 minutos aí. Eu deixo um espaço para você se despedir e, se quiser abordar algum tema, falar sobre algum tema que eu não abordei, por favor, fique à vontade. É com você. Então, eu vou aproveitar, Chicão, e vou reclamar mais um pouquinho de uma coisa que a gente tem reclamado muito. O Brasil é um dos piores países do mundo em participação das mulheres nos parlamentos, em espaços de poder. De todos os países analisados, nós estamos no lugar 130, nós estamos os piores da América. A gente tem 17, até vou colar aqui para vocês, né? A gente tem 17,7% de mulheres no parlamento. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considerar todos os países da América, tem 34% de mulheres no parlamento. Ou seja, a gente que puxa para baixo, a gente está ali passando vergonha. A gente perde para o Oriente Médio, que tem 18,2% de mulheres no parlamento. Quando a gente está fazendo tudo isso, não é só porque a gente acha que é mais bacana ter mulher lá, embora seja. É porque a lei vai ser melhor, o direito vai ser melhor, as políticas vão ser melhores, se mais gente diferente estiver construindo conjuntamente essa política. Então, é preciso que a gente tenha vencido isso, que a gente se proponha a promover uma igualdade também na política partidária, na política do município, nos secretariados, nos ministérios e também nos parlamentos. Países com outros desafios, às vezes até com mais violência contra a mulher, como é o caso do México. Estava vendo os números hoje. O México hoje, das 500 cadeiras que tem na Câmara, que não se chama mais Câmara dos Deputados, se chama Câmara dos Deputados e das Deputadas, das 500 cadeiras, as mulheres ocupam 205. Está na hora da gente fazer essa mudança. Eu conto com vocês para isso, para que a gente construa caminhos para isso, para que a gente faça com que as mulheres se sintam à vontade para participar da política e que a política deixe de ser esse lugar de ódio, de ofensa gratuita, de violência, e volte a ser o lugar da conversa, do diálogo, do debate e do afeto. Chicão, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com você de novo, e quando precisar, quando quiser, chama aí que a gente chega junto. Tá legal. Agradeço muito a sua participação, a sua predisposição, e também a vocês que estão nos acompanhando em off aí, vocês que vão nos acompanhar depois também, etc, etc. É sempre um prazer a gente fazer essas lives aqui, que a intenção nossa é tentar levar uma reflexão através dos comentários dos nossos e das nossas convidadas. Um grande abraço a todos e até a próxima.